verso de 1 a 7. 1 Samuel 13, de 1 a 7, né? Enquanto você procura aí, queria chamar aqui as nossas crianças, vamos orar pela vida delas, que nós cremos que Deus tem algo, né, a falar também ao coração deles, ali na salinha. Então podem vir aqui à frente, glória a Deus. Olha, gêmeos, que benção. Vira para lá, irmãozão, vira para lá para todo mundo ver, olha que benção. Amém. Glória a Deus, amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós apresentamos diante de Ti a vida, Senhor, desses pequeninos. Nós cremos, ó Deus, que a Tua mão de poder estará sobre a vida deles. Pai, que eles sejam protegidos, guardados pelo Teu sangue. Ó Deus, que esse ambiente saudável da igreja possa vir sobre a mente, sobre o coração deles, que eles possam compreender que não existe outro lugar para eles estarem, a não ser na presença de Deus, a não ser, ó Deus, entregue nas Tuas mãos, porque nós cremos que só nas Tuas mãos há proteção. Por isso, que haja sobre a vida deles, sobre a sua mente, sobre o seu intelecto, sobre a sua saúde, ó Deus, que eles possam ser protegidos, guardados de todo intento do mal, ó Pai. Estendemos essa oração aos seus pais, pedimos a Deus que haja sabedoria, que haja entendimento, que eles possam ensinar os filhos exatamente no caminho que eles devem andar, para que quando eles cresçam, eles não se desviem desse caminho, Pai. Que em nome de Jesus, que eles possam estar ali, ó Deus, naquele momento, na salinha, aprendendo um pouco mais de Ti, Pai. Nós cremos nisso, em nome de Jesus, amém. Salve de palmas pela vida deles, amém, gente? Ô, glória, pode ir lá. Que bênção, né? Aleluia, nossa próxima geração. Em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 13, verso de 1 a 7, diz assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então, Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então, os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com eles tremiam de medo. Amém? Solta aí. Feche seus olhos. Curva sua cabeça, se você pode. Senhor, nós nos apresentamos a Ti, crendo, Senhor, que a Tua palavra, ó Deus, ela nunca vai ser lançada, ela nunca é colocada em vão. Tu tens algo a acrescentar na nossa vida hoje. Senhor, que em nome de Jesus possamos ter o nosso coração visitado pelo Teu Santo Espírito, que Tu possa fazer morada dentro de nós, que a Tua unção, que a Tua manifestação, que o Teu poder venha e traga entendimento, compreensão, discernimento sobre as nossas vidas. Não naquilo que nós queremos, ó Deus, ouvir, mas naquilo que a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo precisa, Senhor, para vivermos dias melhores, para sermos visitados, para que a Tua unção nunca falte sobre a nossa vida, Pai. Por isso, que possamos preservar essa unção dentro do nosso coração, Pai, como a Sua palavra, com a Sua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, nós vimos aqui, estamos podemos dizer assim, numa temporada, onde nós estamos falando sobre
proteger a unção, proteger a presença de Deus sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre tudo que você tem, sobre tudo que você é. E hoje eu quero especificamente, dentro desse contexto de protegendo a minha unção, que é o nosso tema, você entender que muitas das vezes as dificuldades virão, as crises virão. Você vai ver aqui Saul, diante de um conflito, podemos dizer assim, que definiria o futuro do seu reinado, lutando contra um exército muito mais poderoso do que ele. Ele se organiza, ele separa ali, alguns soldados, e ele organiza ali a sua defesa, mas quando a voz do opositor, ou do oponente, podemos dizer assim, vem sobre a vida dele, vem sobre a realidade do que ele estava vivendo, dentro da expectativa de uma guerra. Os seus soldados, aqueles homens que ali estavam para guerrear junto com Saul, aqueles homens que estavam ali para defender a sua própria casa, para defender o seu próprio terreno, certamente a sua própria plantação, certamente os seus pertences, sabendo que a chegada do inimigo era iminente, que eles viriam lá no finalzinho do que nós lemos, no versículo 6 em diante, mais ou menos, diz assim: quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas, em buracos, entre as rochas, em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão. Ou seja, Saul, lá no finalzinho do versículo, Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com eles tremiam de medo. O que aconteceu? O que aconteceu para que um exército que tinha a mão de Deus estendida sobre a vida deles, aonde em cada batalha Saul saía para guerrear e ele saía sempre debaixo de uma direção, saía sempre debaixo de uma palavra. Agora, esse exército está se escondendo. Agora, os seus mais fiéis escudeiros, podemos dizer assim, seus mais fiéis soldados, ao invés de estarem na batalha, ao invés de avançarem para a batalha, estavam, como nós acabamos de ver, se escondendo em cavernas, em buracos, em rochas, em poços, em cisterna. Cada um disso aqui teria um significado. A gente fala sobre isso no outro dia. Mas o que aconteceu com Saul? O que aconteceu com esse exército? Que era um homem, que era um exército poderoso. Que era um exército que durante determinada fase, os povos ao redor temiam de medo, porque ele sabia que o Deus de Israel era com eles. O que aconteceu? A história de Saul, ela é bastante rica nessa questão. Ela nos dá a pista de como o Senhor prova a nossa fé e acompanha a nossa prática quando verdadeiramente nos tornamos seus seguidores. Saul tinha 30 anos quando começou a governar e o seu reinado durou 42 anos. Estava em guerra contra filisteus, havia acabado de proclamar guerra frente ao todo Israel. Seu filho de Jonatas, atacou um destacamento inimigo. E esse ataque atraiu mais ainda a fúria dos filisteus. Nessa circunstância, o exército de Israel atemorizou-se. Se esconderam com o tamanho dos filisteus e começou a fugir. Desertar. Samuel, o sacerdote da época, naquela época, por onde vinha a voz de Deus, havia dado um prazo de 7 dias para chegar
e estar à frente da guerra junto com Saul. Mas Saul resolveu fazer tudo por conta própria. Para pensar. O erro, talvez a missão dele de guerrear contra o exército, não era errado. A missão dele de ir ao confronto, né, ao encontro e ao confronto do exército inimigo que tinha invadido as terras que já pertenciam a eles desde Abraão, não era errado. Traçar a estratégia, a organização do exército para ir contra os filisteus não era errado. Mas o que faltou no coração de Saul foi ele entender que ele precisava da bênção de Samuel. Que ele precisava que Samuel estivesse à frente de batalha, como nós acabamos de dizer aqui, vou repetir para você. Samuel, sacerdote da época, havia dado um prazo de 7 dias para chegar e estar à frente da guerra. Mas Saul não esperou e agiu por conta própria. Muitas das batalhas que somos vencidos, muitas das batalhas que guerreamos, muitas das lutas que vivemos, não obtemos vitória, porque nós não sabemos esperar, porque nós não sabemos obedecer, porque nós não sabemos entender que existe uma voz profética sobre a sua vida. A palavra de Deus nos dá a garantia de que nós teremos vitória, de que você é mais que vencedor. Existe uma palavra profética que é lançada sobre a sua vida. Existe uma palavra profética que é lançada sobre tudo que você é, sobre tudo que você tem, sobre a sua vida, sobre a sua família. E você precisa andar debaixo dessa voz profética. Samuel ali representava não simplesmente a presença de Deus, mas ele representava ali a obediência de Saul aos princípios de Deus. Outros episódios aconteceram, mas esse dele estar perdendo a guerra, ele botou todo o exército, ou melhor, ele botou toda a missão do povo de Israel em xeque, quando ele resolveu fazer por conta própria. Fala para o seu irmão assim, ó, cuidado com as suas decisões. Fala para ele assim, ó, faça as suas decisões debaixo de uma voz profética, debaixo de uma palavra, debaixo do entendimento. Saul, ele achou que ele resolveria. Eu quero te passar, se você quiser anotar, 3 situações. Vivenciar, né? Vamos vivenciar 3 situações, melhor dizendo, que permitem Deus não se afastar de nossas vidas. Porque você sabe que muitas das vezes Deus nos entrega, né? Não que a presença dele não esteja conosco, ele é onipresente. Mas às vezes você é entregue à sua própria sorte. Você vai na sua força. Você vai do jeito que você acha que é, e não debaixo de uma voz profética. E não atendendo a uma voz profética. Primeiro, o que vai impedir, né, a ação, a palavra de Deus de se cumprir na sua vida? Primeiro, o altar de Deus está no seu coração. Em 1 Samuel, vou projetar, 1 Samuel 13, verso 8, olha o que aconteceu com ele, olha o que aconteceu com Saul. 1 Samuel 13, 8, diz assim, ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Olha o outro versículo. 9. Ele ordenou, traga-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Essa obrigação era do sacerdote. Não era dele. A preocupação dele, volta no versículo anterior, versículo 8. Não era porque ele queria ser sacerdote, presta bem atenção nisso. A unção na vida de Saul era uma unção para ele ser o quê? Rei, e não sacerdote. Mas a preocupação dele estava aqui, ó.
Os soldados estavam começando a se dispersar. Sabe o que se refletiria? Como é que você vence uma guerra sem soldado? Uma guerra convencional como daquela época? Como é que se venceria uma guerra como soldado? O que ele fez aqui, podemos dizer assim, o intuito subliminar dele, tomando essa atitude, era dizer, tipo assim, eu vou ficar sozinho? Os soldados vão me abandonar? Se ele tivesse esperado mais um pouquinho, o sacerdote faria o holocausto e avançaria com ele para a batalha. Para exatamente fazer como Deus iria dizer. Porque preste atenção numa coisa, não era simplesmente não se dispersar, não era simplesmente oferecer um holocausto, era ouvir a voz do sacerdote. Era ouvir o que Deus, a estratégia que Deus teria para aquela guerra. Em vários momentos, a gente vai ver isso depois lá em Davi, em vários momentos, Davi consultava através do sacerdote a Deus. E Deus falava, não, hoje vocês não vão para a batalha. Não, essa estratégia está errada. Não, dessa forma está errada. E o povo obedecia. E Davi, cada vez mais, ia vencendo as suas batalhas. E Davi também tinha uma unção sobre a vida dele. Uma unção de rei. Mas voltando a esse ponto aqui, não era simplesmente, podemos dizer assim, a preocupação que o povo ia dispersar. Não era porque o sacerdote tinha chegado com 7 dias. Era pelo fato de que ele não tinha uma voz de Deus. Ele não tinha uma direção de Deus para ir guerrear. E com isso, aconteceu como você leu, como nós lemos no texto. Saul estava na guerra. Nunca vamos para a batalha sem antes enviar um sacerdote à frente. Isso já é podemos dizer assim, tem que ser algo que esteja marcado na sua vida. Nunca vamos para as batalhas sem antes enviar um sacerdote à frente, sem antes levantar um altar, sem antes sacrificar, com a segurança e a certeza que Deus nos dará a vitória. Ele quis botar os carros na frente dos bois. Aqui. Era só aguardar o sacerdote chegar. Então, em tudo que você vai fazer na sua vida, entenda, ouça uma voz profética que fala sobre a sua vida. Ouça o que a palavra diz a respeito. Ouça o que está escrito na Bíblia a respeito daquilo. Não faça por conta própria. Não faça do seu jeito. Eu vou fazer e o é. Está ali, o exemplo de Saul. Perdeu a unção. Quando o povo começou a temer, ficar inseguro à frente da situação no campo de batalha, Saul agiu de maneira carnal, levantou um altar para o povo não dispersar. Saul, ele cedeu às pressões externas. A preocupação dele, preste bem atenção nisso, a preocupação de Saul com a dispersão do povo, com ir para a batalha sozinho, deixou ele no estado de pressão que ele resolveu tomar o lugar do sacerdote. Você entendeu? Lembra bem, não era simplesmente tomar o lugar do sacerdote. Era deixar de ouvir o que Deus tinha para falar através do sacerdote. Entendeu? Ele não queria se transvestir, tirar a sua capa de rei, botar uma capa de sacerdote e ir lá oferecer o holocausto. Não! O que ele estava deixando de fazer ali era deixar de ouvir o que Deus tinha para falar através do sacerdote, agindo por conta própria. Quem cede a uma pressão externa, nesse contexto que estou te falando, se torna fraco interiormente. O seu chamado, o nosso chamado, é para agradar somente a Deus. Amém? Não era para agradar o povo disperso. Não era para agradar aqueles que estavam fugindo, que estavam se escondendo. Não. A nossa missão está dentro de um contexto onde você agrada o coração de Deus.
e não das pessoas. Entendeu? A missão de Saul era cumprir um chamado, a posição de rei, a unção que Deus tinha colocado sobre a vida de Saul, era para ele ser rei. Para quê? Para que era? Para ser rei para quê? Pensa. Era ser rei para quê? Para levar o povo, para reinar sobre o povo. Entendeu? Deus nunca te dá uma unção. Ah, eu tenho uma unção. Ah, eu tenho uma unção. Ah, Deus me deu uma unção. Uma unção para quê? Você quer de Deus uma unção para quê? Para resolver os seus problemas particulares? Hã? Você quer uma unção de Deus para quê? Para você apenas resistir às expressões externas. Ah, então, né, aqui está difícil, aqui está difícil, aqui está difícil. Ah, então eu quero, né, uma unção de Deus apenas para resistir isso aqui e acabou a resistência, pronto, Deus, pode levar de volta a unção. É para isso que você quer unção? Fala para o seu irmão assim, ó, Deus vai te dar uma unção para você reinar em todas as áreas da sua vida. Amém? Temos que guardar essa unção de Deus. Não conduzir a vida do jeito que eu acho, que eu quero. Pessoas fracas interiormente, pessoas que têm essa debilidade interiormente, elas oscilam assim, ó. Elas não têm uma vida de crescimento com Deus. Ora ela está boa, ora ela dizia, ah, ora eu quero existir, ora eu quero ficar, não, ora eu quero isso, ora... Você entendeu? Porque as pressões externas estão vindo sobre o seu coração e ela muitas das vezes esquece que ela tem uma unção. Ei, você tem uma unção. Deus um dia se revelou para você. Um dia certamente você veio no altar, um dia certamente você orou, um dia certamente alguém botou as mãos, algum sacerdote, algum profeta, algum líder, botou a mão sobre a sua cabeça, né? E Deus usa pessoas assim, né? A gente sabe disso, né? Você não vai estar aqui e de repente você sente um óleo do céu, do sobrenatural aqui, né? De repente do alto aparece um óleo na sua cabeça assim, e você, nossa, está caindo um óleo aqui, que eu não sei de onde que é. Não, Deus vai usar pessoas que vão tocar em você, que vão ungir você, que vão profetizar sobre a sua vida, para que você interiormente você se torne forte, para resistir às pressões externas, amém? Segundo, que é um fator que Deus não te deixa, a unção que vem da obediência. 1 Samuel 15, diz assim, então disse Samuel a Saul, então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fiz a Meleque, a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói fala comigo, totalmente. Fala com força, totalmente. E destrói totalmente a tudo que tiver. Para você ter uma ideia, esse povo, né, os amalequitas, quando o povo de Israel estava atravessando, né, o deserto, em vários momentos, esse povo vinha contra a nação de Israel. E a estratégia deles era pegar o povo pela retaguarda. Então, para pensar no seguinte, o povo de Israel estava avançando o deserto adentro. À frente ia os homens, à frente ia as autoridades, à frente ia, né, os jovens que podiam guerrear, e aqui atrás, lá atrás, iam os mais velhos, né? Iam as crianças, iam os carros de boi, levando, né, certamente as coisas mais pesadas. E esse exército de Amaleque era um exército covarde. Então o que eles faziam? Eles não guerreavam de frente, eles davam a volta assim, ó. E quando o povo de Israel passava, eles atacavam Israel pela retaguarda, roubando, matando. Então era o povo covarde.
E Deus deu uma ordem aqui para Saul. Olha, conforme você viu, vai lá e destrói totalmente tudo. Agora olha o verso 9, nem diante, fala assim: e Saul e o povo, olha só, e Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas, das vacas, e as da segunda ordem, e os cordeiros, e ao melhor que havia, e não o quis destruir totalmente. Deus lá em cima falou o quê? Destrói totalmente. Aqui embaixo ele faz o quê? Ele não quis destruir totalmente. Mais uma vez, Saul fazendo do jeito que ele queria. Porém, toda coisa vil e desprezível ele destruiu. Então veio a palavra do Senhor Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Não foi fácil para Samuel. Saul, ele poupou o melhor dos amalequitas. Qual foi a ordem de Deus? Destrói tudo. O que ele faz? O texto aqui, né? A gente não trouxe o texto aqui, mas diz o texto que quando ele estava conversando com Samuel, conversando com Saul sobre essa ordem que Deus tinha trazido para Saul através de Samuel, Samuel foi lá fazer a supervisão, e quando chegou lá, ele fala: não, a gente foi lá e destruiu tudão e tal, fizemos e acontecemos. Ok. Aí, peraí. Estou ouvindo um barulho, um mugido aí. O que é isso? Que barulho é esse? Não, sabe como é que é, né, Samuel? Deus mandou, né, destruir tudo totalmente. Mas, é esse texto que está aqui, né, que nós lemos, né? Mas, né, o melhor das ovelhas, das vacas, Samuel tinha muita coisa boa lá. Samuel, nós não matamos o rei, nós deixamos ele aqui para ele servir de trunfo, né? De troféu, melhor dizendo, corrigindo, de troféu, de que nós somos melhores do que eles. Mais uma vez, Saul fazendo o quê? Desobedecendo. Fazendo do jeito que ele queria. Como tem gente hoje dentro da igreja que faz do jeito que quer. Não consegue obedecer a uma voz profética e quer cobrar que Deus esteja com ele ou com ela nas suas batalhas. Ó, Senhor, aqui minha guerra, ó, aqui minhas batalhas, ó, minha dificuldade. Ó, Senhor, envia aí, traz solução. Deus me dá uma palavra, como é que eu faço? Eu vou, faço, não faço, compro, não compro, faço, não... Você entendeu? Não é do jeito que você quer. É da forma como a unção de Deus está sobre a sua vida. A unção de Deus veio sobre a vida de Saul para ele reinar. O que Deus falou para ele? O que Deus falou para Samuel aqui? Olha, não serve mais Saul. E conforme nós vimos lá no começo, olha só que desagradável. Foi ruim a vida de Saul, né? Deixa eu só voltar aqui um instante para a gente confirmar aqui. Saul, ele reinou 30 anos. Quando começou a governar, e o seu reino durou 42 anos. Você imagina quantos anos aquele homem reinou? Quantos anos aquele homem viveu sem a unção de Deus? Imagina como foi uma vida de sacrifício, uma vida de luta, uma vida de batalha. Terceiro, Deus ama ser adorado, né? Esses textos que eu te falei são as formas de como não tem como Deus te largar sozinho, né? Deus ama ser adorado. Em Apocalipse 2, ou melhor, em João 14, 6, diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Completa para mim. Ninguém vem ao Pai. Deus fez o primeiro sacrifício, que foi entregar o seu Filho Jesus. E por meio desta, ele nos ensinou que a vitória está em oferecer em vez de reter. Deus estabelece através do seu Filho a forma que o homem vence e conquista os seus sonhos.
Então, em outras palavras, o que Deus falou aqui foi dizer, olha, qual é o caminho das suas guerras? Responde para mim. Qual é o caminho das suas guerras? Está no versículo que nós acabamos de falar. Vamos ler novamente. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Qual é o caminho das suas guerras? Ir a Jesus. Você entendeu? Ouvir a Deus. Qual é a verdade que você precisa ter sobre a sua vida? Jesus. O fôlego de vida, né? Que você tem dentro de você, que você precisa ter dentro de você, e caminho, verdade e vida. Para pensar nisso. Caminho, repete comigo, caminho, verdade e vida. É tudo que você precisa. Não é? Para que lado eu vou? O que eu faço? Né? Ou coisinha difícil de correr atrás, né? De falar com Deus, né? O que eu faço? Era fácil Saul, né? Vencer as suas batalhas, as suas guerras, perguntando a Deus, via sacerdote, né? O que a gente faz? Mas não, o que ele fazia? Ele não só fazia do jeito dele, como desobedecia aquilo que tinha sido falado. Assim está cheio de pessoas hoje pelo mundo. Elas querem um caminho. O caminho para a sua cura, o caminho para o seu milagre, o caminho para a sua prosperidade, o caminho para a sua felicidade. Ei, não se acha no livro de autoajuda. O caminho que vai te levar a você vencer as suas guerras se chama Jesus. É esse caminho. Mas não, fazemos do nosso jeito, né? Mediante os percalços da vida, mesmo de fronte a gigantes em nossa estrada, o nome exaltado pelos homens deve ser sempre Jesus. É por meio dele que podemos contemplar a riqueza de servir a Deus. É onde as portas se abrem para o sobrenatural. É onde Deus se manifesta de forma extravagante e, ao mesmo tempo, simples pelo seu poder. Você está esperando de Deus algum milagre? Sim ou não? Você espera de Deus um milagre? Sim ou não? Deus, ele pode agir de forma extravagante na sua vida. É ou não é? Basta você saber escolher o caminho certo. Entendeu? Caminho fala de soluções, né? Não é só aceitar Jesus. Ah, aceitei Jesus, já estou no caminho. Beleza, é esse caminho só. Não, é muito mais abrangente do que você pensa. Não era só ser ungido rei. Não é? Não era só se dobrar o seu joelho lá e vou ungir você rei sobre Israel, aí joga flecha lá, flecha cai, você é o rei de Israel. O cara foge, se esconde no meio da bagagem, vai, acontece, quando ele chega, eu vou ter que reinar, não tem jeito, toma uma unção sobre a sua cabeça. Vai, agora você reina sobre Israel. Já era bom, né? Receber aquela unção, né? E ficar só com aquela unção, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Ah, Deus vai me dar uma unção. Para quê? Você quer uma unção para quê? Conquistar se equipara à prática dos ensinos de Jesus. É vivendo dentro da sua palavra. Sua fé que vamos viver. A fé é você viver nas vitórias que estão à frente e não nas conquistas passadas. Como tem gente que olha para o seu passado, né, fala assim, olha o que eu fiz. Aí pega uma lista assim, ó, eu já fiz isso, 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 olha o que eu fiz, olha, nossa. Eu sou muito ungido mesmo. Por tudo que eu já fiz. Ora, mas as guerras que você vence, as guerras que você está lutando, não estão no seu passado, estão no seu presente. Entendeu? Vou repetir, as guerras que você tem a vencer estão no seu presente. As conquistas do passado não te garantem a vitória nas guerras de hoje. Já guerrei isso, já venci, já fiz acontecer. Ei, nada desse currículo seu garante a sua vitória hoje. Porque muitas das vezes o caminho que você usou para cá não é o mesmo caminho que você vai usar para cá, nos dias de hoje.
Você se coloca como uma pessoa, né, que é detentora de um direito ou uma devedora? Vou perguntar novamente para você pensar aí e responder para Deus. Você se coloca como uma pessoa detentora de um direito ou uma devedora a Deus? Para pensar. Porque às vezes nós somos assim, né? Nós às vezes temos esse coração igual ao de Saul. E queremos cobrar de Deus as vitórias. Queremos cobrar de Deus que Ele traga a solução. Deus, dá a solução. Ai Deus, olha a minha guerra aqui, dá a solução aí, Deus. Tu é Deus, pô. E muitas das vezes Saul tinha isso, né? E por ele achar que Deus não estava resolvendo, o que ele fazia? Fazia por sua própria conta. Entendeu? Repete comigo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O sacrifício na obediência fortalece nossa decisão de crer no novo. Onde está seu coração nessa batalha? Como sua conduta, você se coloca diante das batalhas? Sacrifício é para você uma obrigação ou uma oportunidade? Seu sacrifício era em troca de alguma coisa ou era simplesmente para adorar a Deus? Né? Aí, trazendo para o F5 de hoje, né? Dando F5, trazendo para o dia de hoje. Você vem à igreja para quê? Para adorar a Deus ou só para receber? Você é cristão para quê? Para você cobrar de Deus o que Ele já prometeu ou para você servi-lo? As suas finanças existem em você para quê? Para você cobrar a Deus que multiplique ou para você servir a Deus? Entendeu como nós somos? Então, esse espírito de Saul é muito mais atual do que a gente imagina. Não busque fazer por suas próprias forças. Amém? Por isso que muitas das vezes você quebra, muitas das vezes nós quebramos a cara. Por quê? Queremos fazer do nosso jeito. Fala para o seu irmão assim, o mundo espiritual não vai te aliviar. Amém? O que te traz proteção de Deus é isso que nós falamos. Vou repetir para você. O que traz a certeza de que Deus está com você, de que não vai te deixar, de que você não vai estar entregue, né, na sua própria sorte, é isso aqui, ó, o altar de Deus no seu coração. Segundo, a unção que vem pela obediência. E terceiro, Deus ama ser adorado e não cobrado, né? Gente que vai lá, ora, vem aqui no altar, dobra os joelhos e Senhor, eu reivindico, Senhor, entra com a tua ação, Senhor, entra com o teu mover, Senhor, entra com a tua isso, manda os teus anjos, faz e acontece. Fico imaginando Deus lá em cima falando assim, ei, pô, caramba, é muita oração, é muita gente pedindo muita coisa. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Onde é que eles estão? Eu quero estar perto deles. Não que Deus não possa te responder. Não dá para encaixotar Deus e falar, Deus só faz assim, né? Mas em Minas Gerais, ele está em busca de quê? Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, amém? Que você seja assim. Eu não sei quantos caminhos você tem procurado, não sei quantos caminhos você tem, né, cobrado a Deus, soluções, mas uma coisa eu quero te dizer. Todo destino certo, né, sai de um único ponto, Jesus. Qualquer solução para a sua vida só sai de um ponto. É igual você pegar, né, um avião, sei lá, um ônibus. Em linhas gerais, você vai viajar para longe. Em linhas gerais, o ônibus sai de um lugar, não é isso? De um ponto, ou de uma estação, não sai dali. Você tem que ir até lá, não é assim? Ah, não, mas eu tenho um negócio que passa na porta da minha casa e me pega aqui. Bom, aí é um caso à parte, mas em linhas gerais, você vai viajar para longe, vai pegar um avião, você tem que ir até o aeroporto. É de lá é que você vai para o seu destino. Não é assim? Não, tem gente que quer sair de casa. Não, o avião vai jogar uma corda aqui, eu vou subir por ele e eu vou para o meu destino.
Não existe isso. Você vai até o aeroporto. O aeroporto te leva até o seu destino. Não é assim? Ou a rodoviária, não é assim? Ou não é assim? Não é assim? Mas para pensar numa coisa. Muitos querem chegar no destino, mas não querem passar pela rodoviária nem pelo aeroporto. Em outras palavras, eu quero que Deus resolva, mas não querem passar por Jesus. Jesus é o início de tudo. Ele é o caminho. Amém? Vamos ficar em pé, fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça. Entender que apesar de todas as coisas, apesar de tudo, não tenha esse entendimento, não tenha esse mesmo espírito que atuou sobre a vida de Saul. Mesmo ele cheio de unção, ele precisou ser substituído, porque ele não tinha mais sabedoria, ele não tinha mais obediência, ele não adorava mais a Deus como deveria, e aí ele ficou entregue à sua própria sorte. Deus levantou um outro homem, segundo o coração dele, para ficar no lugar de Saul. Deixa eu te falar uma coisa. Não saia da posição. Não saia do caminho. Se você não está indefinido na sua vida, não sabe o que você faz, eu te dou hoje essa palavra profética. O caminho é Jesus. Vá até Ele. E dele sairá as direções para onde você deve ir. Amém? Coloca a mão no seu coração, repete minha oração, diga assim: Senhor Jesus, me perdoa, porque muitas das vezes eu tenho feito conforme a minha vontade. Me ensina a depender de Ti. Eu não quero ultrapassar nenhuma voz que venha sobre mim, que não seja aquilo que Tu queres. Me ensina a viver como um adorador, que conhece o caminho, que conhece a vida, que conhece a direção a seguir. Por isso, entra na minha casa, na minha vida, nos meus negócios, na minha saúde, no meu coração, no meu entendimento, e me faça preservar a unção sobre a minha vida. Eu te recebo hoje como meu único e eterno Salvador. Eu irei até Ti. Eu irei até a Ti, porque eu sei que daí em diante eu terei todas as direções que eu tenho buscado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, salva de palmas ao Senhor.